Chegamos então ao nosso 61º encontro e nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de João. E aqui nós vamos tratar da ressurreição de Jesus, o que eu considero o evento mais importante da nossa era, da nossa existência. Porque a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Sim, a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. E quem diz para a gente isso é o apóstolo Pedro. Em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, Pedro vai afirmar o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro afirma isso para a gente. A ressurreição de Jesus também assegura a nossa justificação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, verso 25, Paulo vai explicar que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aí ele afirma: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus ressurreto, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo também nos assegura que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 14, ele escreve que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E vai repetir essa afirmação na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 14, quando ele fala: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. A ressurreição de Cristo assegura a nossa fé. Paulo também, ainda escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, 17, diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora ele fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição do nosso Senhor é a prova tangível de que há, sim, outra vida. A nossa existência continua depois da morte. Existe, sim, vida após a morte. E a ressurreição de Cristo também é a confirmação de todas as afirmações que Jesus tinha feito sobre isso. Nós estudamos o Evangelho de João. Nós vimos que lá no capítulo 11, verso 25, Jesus estava narrando a ressurreição de Lázaro, ou melhor, João estava narrando a ressurreição de Lázaro, e Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então é a prova cabal que existe sim vida após a morte. O mesmo João também, no capítulo 10, 17 do seu Evangelho, vai apresentar Jesus como bom pastor. E está escrito, Jesus falando: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus falando: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Então Jesus está falando que ele dá a vida e depois pega de volta. Que ele tem autoridade para entregar e também para reavê-la. É o Senhor Jesus falando da sua ressuscitação. João também, no capítulo 2, 18, quando Jesus está purificando o templo, está limpando o templo dos cambistas, aí os escribas vão chegar para Jesus, os fariseus, e perguntar assim: qual o sinal que mostras para fazer essas coisas? Ou, em outras palavras, como é que você entra aqui e vira a banca do templo? Aí Jesus lhe respondeu: eu destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 40 anos foi edificado o santuário, e tu em 3 dias o levantarás?
Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Agora, olha que curioso quando João escreve, continua esse texto que João escreve. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se de que ele dissera e creram na palavra de Jesus, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aí João deixa claro isso aqui para a gente, que depois que Jesus ressuscita, dentre os mortos, aí eles vão se lembrar disso que Jesus tinha dito e vão crer na Escritura e na palavra de Jesus. Então a ressurreição de Cristo é a confirmação de todas as suas afirmações a respeito da sua ressurreição. Vamos ao texto? Vamos ver como é que o João descreve esse fato, como é que o João descreve a ressurreição de Cristo. Lembrando, Jesus estava morto e enterrado. Os seus discípulos deveriam estar atônitos, perplexos. Nós deixamos tudo o que nós tínhamos, seguimos a Jesus, andamos com ele, vimos fazendo milagres e maravilhas, e agora nós estamos vendo ele morto, enterrado. O que será de nós agora? O que nos espera? O que vamos fazer? Vamos voltar para nossas atividades? O que a gente vai fazer agora? Esses questionamentos devia estar martelando a cabeça deles. Será que Jesus realmente era aquilo que ele falava, que dizia ser? Tudo isso estava martelando a consciência deles ali. Então, no capítulo 20, a partir do versículo 1, João vai nos descrever. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Então era madrugada. Estava escuro ainda. Estava escuro. E o texto é bem assim. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada sendo ainda escuro. Está bem claro que está escuro. Não tinha luz elétrica naquela época. Então estava escuro. E quando ela chega perto do templo, ela vê a pedra revolvida. Esse aqui é o primeiro versículo do capítulo 20. Madrugada, Maria preocupada com o corpo de Jesus, o sábado já havia acabado, agora é o primeiro dia da semana, domingo, ela pega o que ela tem e vai até o sepulcro. Ela sabia que tinha uma pedra ali, mas na cabeça dela alguma coisa iria ajudá-la a tirar a pedra, enfim. Sei que quando ela chega no túmulo, a pedra já está revolvida. João não fala nada sobre os guardas, ele nem toca no assunto dos guardas, nem faz menção a terremoto que poderia ter revolvido aquela pedra. João não fala isso. E Maria Madalena, segundo João, viu a pedra e não entrou no túmulo. Ela apenas viu a pedra revolvida e não entra no túmulo. Aí vem o versículo 2. Então ela, Maria Madalena, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, o próprio João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Peraí, pelo relato de João, até aqui, ela chegou no túmulo, viu a pedra revolvida, não tem informação de João de que ela tenha olhado para dentro do túmulo, mas agora ela vai até onde está Simão, Pedro e João e fala para eles que tiraram o Senhor do sepulcro e não sabe onde foram levar o corpo. Então ela chega dizendo que o corpo foi tirado e não que Jesus ressuscitou. Já pensou se ela chega e fala para os dois discípulos: Jesus ressuscitou, eu cheguei lá e vi o túmulo aberto. Mas ela não fala isso. Ela fala que tiraram o Senhor do sepulcro. Versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então eles poderiam dizer: glória a Deus, o túmulo está aberto porque ele ressuscitou. Como ele falou que iria ressuscitar, ele ressuscitou. Mas eles não fazem isso. Eles vão até o sepulcro ver o que tinha acontecido. O versículo 4 diz que ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa, ou seja, João correu mais depressa do que Pedro. E o João chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo a João, chegou e entrou direto no sepulcro. E também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, foi deixado à parte. Então também entrou o outro discípulo, entrou João, e viu e creu. Creu o quê? O que ele creu? Ele creu que o corpo não estava lá. Ele creu que Jesus não estava lá. Ele creu que alguém tirou o corpo e levou dali.
Versículo 9, João reforça a ideia. E era esse João que estava dentro do túmulo, porque ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então, o próprio João, que estava dentro da sepultura, que está escrevendo o Evangelho, ele fala por que eles não creram? Porque ainda não tinham compreendido a Escritura de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Versículo 10. Voltaram os discípulos outra vez para casa. Aí Pedro e João voltam para casa. Maria, entretanto, que chegou, que viu a pedra removida, que correu até Simão Pedro e João, que contou para eles o que tinha visto. Os dois saíram correndo, agora ela vem voltando para o templo. Então, no versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Então está só o túmulo e ela chorando. Os dois voltaram para casa. Enquanto chorava, ela abaixou-se e olhou para dentro do sepulcro. Olha que interessante, versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela podia falar: estou chorando de alegria, Jesus ressuscitou, não está mais aqui. Mas ela está ainda, como João falou lá no versículo 9, não entenderam a Escritura, não viram que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Então ela fala: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Até então, ela não esperava encontrar Jesus ressuscitado. Ela não esperava que Jesus ressuscitasse. Olha só, ela está chorando. E eu digo para você mesmo uma coisa: igual a ela, muitos chorarão quando Jesus voltar. Porque do mesmo tamanho que ela não entendeu que Jesus ressuscitaria, muitos ainda não entenderam que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, muitos vão chorar na mesma proporção que ela está chorando aqui. Porque não querem entender, porque não querem aceitar. Aí só cabe mesmo choro. Versículo 14. Tendo dito isto, quem disse? Maria, disse que ia levar o corpo de Jesus. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Por que ela não reconheceu que era Jesus? Porque na cabeça dela, Jesus está morto e roubaram o corpo. Para ela, o corpo de Jesus foi roubado. Então ela não consegue entender que aquela pessoa que está ali é o próprio Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Mesma pergunta que os anjos fez. Mulher, por que choras? Jesus completa: a quem procurais? Quem você está procurando aqui, Maria? Eu falei para vocês que eu ia ressuscitar de tudo. A quem procurais? João fala que ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela não está entendendo ainda, não caíram as fichas ainda. Aí disse-lhe Jesus: Maria. Quando ela escuta o nome dela, Maria, ela volta-se e disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aí quando ela escuta o nome dela, que ela olha e vê que é Jesus Cristo ressuscitado. Agora a ficha caiu. É Jesus, aquele que foi crucificado, que foi traspassado pela lança, que foi morto, que foi enterrado. Ele está vivo. É ele aqui que está vivo. Agora eu sei que ele está vivo. Aí recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Por que Jesus fala para Maria: não me detenhas? Porque eu tenho certeza que a comunhão ininterrupta com Jesus que Maria Madalena e nós esperamos já começou. Mas só completará, só vai acontecer por completo quando Jesus voltar. E nós também ressurretos ou transformados, nós reencontraremos com Jesus para toda uma eternidade. Então, a ideia que eu tenho aqui é que Maria, naquele momento que não vê Jesus, falou assim: agora eu vou ficar com ele e nunca mais vou largar. Ele fala: não, calma, não me detenhas. Eu vou para o Pai. E vocês também vão, na hora certa, no momento certo. A gente se reencontra para toda uma eternidade.
Então saiu dali Maria Madalena e foi anunciar aos seus discípulos. E quando ela chega para os discípulos, que estavam desolados, que estavam tristes e agora perplexos e confusos, porque na cabeça deles o corpo de Jesus foi roubado, ela chega e fala: Eu vi o Senhor, ele está vivo. E ele falou comigo e contava a ela essas coisas e dizia para eles: eu vi o Senhor Jesus. E ele falou que vai para o Pai, nosso Pai, que vai para o Deus, nosso Deus. Ele está vivo. Ninguém roubou o corpo dele, não. Ele ressuscitou. Como falou que iria estar, ele ressuscitou. É humanamente impossível não compartilhar essa notícia. Nós que, pela unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, entendemos, compreendemos e aceitamos essa verdade, é impossível ficar calado, ficar quieto, ficar inerte frente a essa notícia. Que notícia? Jesus está vivo. E acima de tudo, ele nos ama. Ele nos chama como irmãos de uma mesma família, de um mesmo Pai. E assim, vemos o relato de João, o nosso Cristo, ressurreto, para todo sempre. Está agora à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E aí, nós que já aceitamos aqui como nosso Messias, como nosso Salvador, teremos o privilégio de olhar para ele e não chorar, como Maria Madalena chorou, porque não tinha entendido que ele tinha ressuscitado. Nós vamos orar para ele com alegria, com júbilo e saber que ele veio para nos buscar. Ele voltou para nos buscar, para passar a eternidade toda ao lado dele. Isso é que nos vale, isso é que vale a pena, isso é que nos faz viver uma viva esperança em Cristo Jesus. Paro por aqui. Até o próximo encontro.